Pode ser, né? Olha só, estamos estreando hoje, agora, com o nome definitivo do nosso quadro, que é o Brasil em Fatos e Números, com Wellington Pereira. Bem-vindo ao seu quadro definitivo, com nome bonito, horário, tudo certinho. A partir de agora você fecha comigo às quintas-feiras. Hoje nós estamos entrando um pouquinho mais cedo até, porque o horário normalmente do teu das é 11h20. Mas hoje nós vamos entrar um pouquinho mais cedo, porque eu quero deixar você à vontade para a gente falar pelos cotovelos de tudo e qualquer coisa. Brasil, fatos e números. Nós vamos ter pano para manga aqui para conversar. E te adiantar que na semana que vem, não, daqui a 2 semanas, no dia 12 de fevereiro, para ser mais exato, estarei entrevistando o secretário municipal de Emprego e Renda do município do Rio de Janeiro, para falar sobre a próxima administração do Eduardo Paes no que se refere à pasta de emprego e renda. Então você está vendo que o negócio aqui está começando a ficar mais sério, né? O pau aqui vai comer solto na cardinoca. Isso aí, esse é o caminho mesmo, né? Acho que a gente tem que fazer de tudo para trazer as autoridades aí para se explicarem diante do público, né? E o nosso público merece atenção, né? Merece respeito, merece satisfação, né? Tem que começar a cobrar dessas autoridades mesmo. Eles tem que começar a dar satisfação do que estão fazendo com a vida da gente, né? Tem a menor dúvida. Mas deixa eu te falar um negócio. Hoje, para a gente começar o nosso bate-papo, hoje é dia mundial. Deixa eu pegar aqui direitinho para eu não falar bobagem. Deixa eu ler aqui direitinho para não falar bobagem. Hoje é dia mundial, isso mesmo. Dia mundial da não violência e cultura de paz. E eu achei a data extremamente pertinente para o momento que nós estamos atravessando e tantas incertezas sobre a questão da paz no mundo, né? O Brasil não chega a estar na situação de enfrentamento com outros países, ainda que eu acho que a gente está vivendo uma guerra interna aqui, séria, e precisamos pensar nisso de uma maneira urgente, inclusive. Mas como questão mundial, Dia Mundial da Não Violência e Cultura de Paz, acho que é extremamente pertinente. Não é o dia ideal para começar a se pensar o que estão fazendo com o mundo, porque, pelo que eu estou sentindo, este ano vai haver mais beligerância do que cultura de paz. Como é que você está vendo essa situação? Como é que tramita isso na sua cabeça em relação às expectativas para o ano de 2025 na relação entre as nações? Eu acho que a paz mundial, né, ela está longe de existir, isso é fato. Os conflitos, por mais que o presidente dos Estados Unidos, né, como primeiro ato aí, ele conseguiu suspender a guerra, né, Israel-Palestina. A gente viu essa semana milhares, né, de pessoas retornando às suas casas, na verdade são milhões, né, retornando à sua casa em pleno inverno, né, ainda naquela região, e casas totalmente destruídas, né? Isso acho que marca e muito aí a semana e o ano, né? A gente vendo pessoas tentando reconstruir aquilo que tem que ser feito, porque não tem nada mais, ruína. E assim, é muito triste para nós, né, como seres humanos, mas é um alerta de que o poderio dos Estados Unidos, né, nessa intervenção funcionou. Então, acho que tem que pensar muito bem aonde investir, e aí cortou a grana, cortou a verba de material bélico, e aí resolveu rapidamente o conflito, né? Então não tem jeito, acho que assim, tem que ter essa perspectiva. Eu acho que o que os Estados Unidos vai fazer é isso, né? Comercialmente. Como eu falei da vez passada,
tudo movimenta por grana, comercialmente falando. Não tem dúvida. Não tem o que... sempre um dos patamares mais importantes nesse bate-papo. Não tem o que se falar. Se falta grana, para que vai fazer guerra, né? Ou você vai ter que direcionar o teu investimento para conquistar algo. Acho que, né, muita gente falou sobre a Groenlândia, né, que só tem no jogo do War, lá tem a Groenlândia, não sei se você já jogou, né, mas assim, a questão toda, quero conquistar isso aqui por quê? Porque daqui a pouco é um risco. Então, assim, houve no passado uma inavegabilidade ali na região. Só 20 dias se conseguia se passar por conta dos icebergs e das geleiras. Hoje, devido ao aquecimento global, já está com 4 meses de navegabilidade. Então, quer dizer, para mim agora se tornou interessante, porque eu não posso correr esse risco de ter a minha hegemonia econômica ameaçada, porque os caras vão conseguir entregar muito mais rápido. A China consegue entregar numa velocidade hoje com seus navios, já mudou o modal, né, de logística no mundo e quer fazer passagem pelo Brasil, e isso e países da América Latina. Então, assim, ninguém quer a Amazônia por conta da sua linda biodiversidade, ninguém quer. Claro que tem lá muita coisa, mas é riqueza. Então, é uma forma de se chegar a algum lugar. Então, o Chaves, essa semana também já se movimentou lá numa possível guerra por conta da Guiana, a Colômbia se mexendo, enfim. Então, assim, todo mundo vai ter que se mexer. Por quê? Está faltando grana, tem que fazer mais. Então, assim, a zona de conforto acaba. É igual nós, né? A gente está numa zona de conforto. Muitas vezes, a gente precisa trabalhar em 2, 3 frentes para poder dar conta do final do mês, né? Das despesas do final do mês. Dar conta das despesas. Não muda. Na realidade, só é a proporção que é maior. Essa que é a grande diferença. Né? E aqui no Brasil em si, a gente falando de despesa, então, com esse... Né, eu vi o colega falando aí, boa parte, mas, infelizmente, a gente tem um peso absurdo de gasto público que não... É um ralo que não cessa, né? É um ralo que não tem fechamento. Você falou para mim do sucesso do Trump já nos primeiros dias, conseguindo reduzir aí ou promover o cessar-fogo e tal. Mas ontem eu estava conversando com a Ana Paula Goldbach, que fala sobre a crise no Oriente Médio, e na nossa conversa a gente chegou a uma conclusão que é bastante, como eu chamaria, de bastante relevante, que precisa chamar a atenção de quem observa a questão muito mais e para além do que a mídia gosta de alardear. Porque o cessar-fogo foi conseguido, mas a paz não se estabeleceu. O que se conseguiu foi um cessar-fogo, mas as tensões continuam altas na região. Sim. E aquela região ali região não tem como falar que vai haver um cessar-fogo definitivo. Mas eu não estou falando só por questões históricas, não. Eu não estou falando só por questões históricas, não, Wellington. Só para você ter ideia, eu estou achando esse cessar-fogo com acordos muito desequilibrados, em que, na verdade, está se fazendo apenas uma procrastinação do retorno ao Bang Bang, porque da maneira que a coisa está sendo feita, além de estar desequilibrado, está fazendo parecer que quem está sendo solto era bonzinho de um lado e do outro foram os reféns. Então, agora, se tiver que voltar a tudo como era antes, o malzinho é que está querendo voltar a brigar, e não quem está voltando com os seus diversos terroristas sendo soltos.
Sim, mas essa tensão não foi resolvida. O conflito, ele é muito grande e aí envolve uma série de fatores. Então, assim, você tem que ceder. Né? A gestão de conflito é muito complicada, porque você está falando ali principalmente de crimes contra a humanidade, o fato de você ter reféns. Então, isso é o primeiro passo. Para se ter qualquer tipo de acordo, você tem que resolver essa situação, das duas partes. Então, assim, não dá para negociar a gente, eu vou matar ou vou manter preso pessoas que, ora, são inocentes, né, que estão sendo ali digamos assim, a moeda de troca. É uma moeda de troca. Então, isso é muito pesado. O primeiro, na verdade, então, acho que houve uma queda na tua internet. Entende o que eu quero dizer? Eu posso. Pronto, vou uma maneira mais fácil da gente, né? A gente vai. Eu não tô lhe ouvindo, Jansen. Pode ser que os ouvintes, os internautas estejam, mas eu não estou te ouvindo. Está congelando a sua tela. Não. Está me ouvindo agora? Agora sim. Pronto, ótimo. Perdão, deve ter sido alguma coisa entre a cadeira e o computador. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha só. Aqui, vamos voltar ao Brasil, que fica mais fácil a gente usar de exemplo. Uma determinada região da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, começa a ter muitos assaltos, muitos roubos. E aí você vai e pede para a Polícia Militar uma solução. E aí eles emitem uma nota clássica dizendo o seguinte: aumentamos o efetivo na região. Ele botou mais um cara dentro da viatura que fica parada lá de 15 em 15 dias. Quer dizer, é uma solução que não leva a nada. O Rio de Janeiro não dá para comparar, né? A gente não vai falar nessa situação. Mas eu estou usando exatamente para isso. Sim, dizer, eu sei, a alusão. A solução foi dada, mas não resolveu o problema, porque não resolve nem o problema de imediato, sim, como também não é a solução do problema, porque o problema da solução dos assaltos ali e do aumento da violência local não está no aumento do efetivo, porque você só vai, na verdade, no caso do efetivo, se é que você efetivamente aumentou o efetivo, você vai mais ou menos que equilibrar o número de força da força policial contra a força dos bandidos que estão atuando na região. Só isso. Não, eu concordo com você, só que tem que ter um começo. O que o Trump fez foi um começo, na verdade isso é um início, isso não foi, foi um cessar-fogo, não foi fim do conflito. Para mim foi muito mais uma cartada midiática para dizer cheguei do que outra coisa. Também, não, sem dúvida, isso também é fundamental. Isso vai ser uma carta na manga em termos de marketing para ele, sem dúvida nenhuma. Agora, a questão é realmente que é um conflito muito pesado. O que os terroristas fizeram é algo que você tem uma opinião pública muito focada. Israel, durante muitos anos, se sentiram, mesmo com os problemas, né, e hoje são os maiores investidores de segurança do mundo. O desenvolvimento de segurança está em Israel, com tudo que você possa imaginar de tecnologia, mas eles se sentiram realmente, digamos assim, nesse sentido, vamos dizer assim, é uma questão de honra, e isso aí vai além de qualquer situação econômica. E a questão ali religiosa também.
né? Então, assim, é um conflito mundial, é um conflito de uma região milenar. Não tem como resolver de uma hora para outra. Não tem dúvida. Não tem. Isso, né, vão brigar até o final das suas vidas. É meu, é seu, é meu, é seu. Então é cada um de um lado querendo defender que a região é sua. Isso não vai acabar, isso vai continuar, porque por mais que se renove gerações, o povo do Oriente Médio, ele tem uma cultura diferente de nós ocidentais. Eles têm uma cultura muito forte, imposta para as gerações. Tanto que, se você perguntar a qualquer casal árabe, quantos filhos vocês querem ter? No mínimo 5. E aí você consegue perpetuar esse sentimento nas gerações. Se fossem 2, já não teria isso. Então, assim, porque se 2, pode morrer, digamos assim, e aí você não perpetua isso. Então, assim, tanto para o lado judeu quanto para o lado árabe, eles têm essa base de ser muito próspero em termos de filhos. Por quê? Já pensando no futuro de educar totalmente diferente da nossa cultura, né? Então, assim, o primeiro pensamento deles é educar para a sua profissão de fé. Então, assim, o que você faz? Como é que você combate isso? Não combate. Porque o garotinho, ele cresce consolidado com o seu pensamento. Você não para converter um judeu ou para converter um árabe, converter em qualquer tipo de religião, tá? Fora da dele. Não estou falando aqui nenhum movimento religioso, não. Quase que realmente é uma guerra. Pois e aí como é que você trabalha a questão da cultura de paz para quem foi treinado a vida toda? Treinado, exatamente. É um treinamento de guerrilha, tanto que, assim, é obrigatório a ida para o exército lá. É totalmente diferente de nós. A vida toda, o menino já nasce sabendo que precisa guerrear, precisa brigar, precisa fazer isso, fazer aquilo. Eu não estou nem entrando no mérito da questão, se está certo ou está errado, mas esse é o status quo daquela gente. Sim, o cara nasce para isso. Isso não vai mudar. O que você precisa mexer, e aí vai colocar o dedo na ferida, e é o que o governo Trump fez, é imediato. Espera aí, eu não posso permitir que crimes contra a humanidade sigam. Vocês têm reféns, vocês têm que se ajustar. Então, assim, todo um lado e o outro tem que liberar as pessoas. Primeiro passo, foi o que ele fez. Né? Só negocie nesse sentido. E a questão financeira. Aí você mexe no bolso e aí você mina quem está gastando dinheiro com essa guerra. Onde está se gastando? Né? Não, sem dinheiro fica mais fácil você conseguir acabar com a guerra. Mas você algum investidor, algum patrocínio tem, de um lado e de outro. Né? Israel é muito rico, ok. Mas o lado árabe também tem o interesse. Então, assim, e aí tem falar na indústria da artilharia bélica, do material bélico, que fatura e ganha com isso, né? E quer que a guerra... Como se gasta dinheiro com arma, né, cara? Como se gasta dinheiro com arma? Imagina, né? Você imagina o custo de uma .50 que atira ali em segundos, atira inúmeras. Quanto, não é uma cápsula de uma .50 que é gigante, né? Então, assim, quanto se gastou nisso? Bazuca, enfim, é coisa muito pesada. Muito dinheiro. Granada, né? Então a gente está falando aí de bilhões de dólares numa guerra. Bilhões de dólares, né? Então, movimenta muito, mas a conta ela é bem complexa, né? Porque ela chega, porque você tem, além do que se gastou para conquistar,
quando sai um lado vitorioso, você tem que reconstruir a cidade, né? Verdade. E isso é realmente muito oneroso. Então, as potências que têm condições, né, também vão investir ali, enfim. Então é isso, né? Não é legal para ninguém, mas é necessário, porque só vai se atingir o seu interesse aquele lado vitorioso. A guerra hoje, ela vai ser no mundo muito mais cibernética, muito mais biológica, né? Então, assim, o Trump ele tem essa consciência nesse sentido. Guerra tecnológica. E a questão comercial, porque o ser humano hoje ele se tornou um ser extremamente consumista, né? Os produtos, a gente vê que os produtos não duram mais como duravam, né, antigamente, né? Então, assim, tudo se tornou muito descartável. Então, é uma realidade. E aí, assim, é a forma de se movimentar dinheiro, enfim. Então, se você... e aquela questão de competição, a grama do vizinho, ela é sempre mais verde do que a sua, e aí você tem que competir, né? E a escola já te gera isso, né? Lá é diferente a cultura, isso é uma cultura ocidental, né? Mas que, de certa forma, é levada para eles também. Então, é o fato aí do iPhone, saiu o 16, saiu 17, enfim, cada ano querem algo novo, né? Então, assim, e você tem que fazer de tudo para estar nessa competição, né? Então, hoje é a forma de se ganhar dinheiro, não tem o que fazer. Você tem que fazer Você acredita que nesse considerando essa linha de raciocínio sul, você acredita que para se criar uma cultura de paz, o caminho seria, entre tantos outros, claro, mas fazendo uma espécie de ação multilateral, você teria que cortar a alimentação de grana desses conflitos para que eles sejam, no mínimo, resolvidos ou deixar de existir pela falta de dinheiro para brigar? Sim, sem dúvida. Mas isso não no caso de Israel é muito específico, porque os judeus dominam a economia mundial. Então, não há o que se fazer. Grana para eles não é o problema. Não vai ser, né? Então, assim, a parceria com os Estados Unidos é algo, sem dúvida nenhuma, que tem que ter um diálogo, né? Diálogo esse por conta dos acordos comerciais que são, né? Se você perde os Estados Unidos, como é que você faz? Hoje é o maior consumidor da tecnologia israelense, que é os Estados Unidos. Ele compra tudo que Israel desenvolve, em termos de segurança. Então, você vai pegar o armamento do exército americano. Onde foi desenvolvido? Israel. Mas aí como é que você faz para tirar dinheiro do financiamento do lado terrorista? Do lado árabe. O lado árabe, aí a gente tem que estudar onde vem as fontes, né? Eu não vou nem dizer do lado árabe, porque nem todo árabe está... Claro, sim, perdão. Está dentro dessa guerra com eles, né? Pelo contrário, até inclusive a Arábia Saudita está tudo para acabar com isso. Brasil uma população árabe que é muito trabalhadora, eu só tenho a agradecer, já tive possibilidade de trabalhar, tanto com o lado judeu e o lado árabe, comercialmente falando, e são muito trabalhadores, são muito sérios naquilo que fazem, dedicados. Eu acho que o imigrante como um todo, né? Ontem eu assisti um vídeo de uma família venezuelana que estava voltando às aulas e o pai orientando aos filhos que eles tinham que ser melhores que os brasileiros que estudavam lá, porque nós não temos nada. Nós deixamos tudo para trás. Então, se nós não conseguirmos ser o melhor, como nós vamos reconstruir as nossas vidas?
Então, assim, desde pequenos já orientam os seus filhos nessa questão, né? Porque eles vivem uma diáspora, né? Uma saída, um êxodo, e tentando desenvolver. E aí abraçam aquela terra que dá oportunidade para eles e realmente fazem de tudo para fazer riqueza. Então a gente só tem que ser grato ao povo imigrante, os imigrantes, né? Como muitos. Minha família veio da Itália e Portugal, né? Enfim, a gente aqui, eu brinco, né, que o brasileiro verdadeiro era o indígena. Que a gente nem sabe a origem do indígena, né? Que alguns acham que vieram aqui pelo Estreito de Bering e vieram descendo a América, e tem vários estudos sobre isso. Mas, enfim, o índio não tinha perspectiva de trabalho, tanto que o índio não foi dizimado, e devido à sua cultura de natureza, de respeitar a natureza, não tinha essa preocupação. E aí tiveram que trazer um povo mais forte, que era o povo africano, escravizado, né? Quando encerra a escravidão aqui no Brasil, vem os europeus que passavam fome lá, todos eles passavam fome, um frio que destruía as colheitas, não dava para colher, o inverno estava muito rigoroso naquela época na Europa, em 1800 e pouco, 1880, dali para cá, eram invernos verdadeiramente rigorosos, que trouxeram, na época, milhares que se tornaram milhões de europeus que ajudaram a construir o Brasil. Né? Da mesma forma que os Estados Unidos foi dessa forma, desde lá dos Quakers, né? Porque os índios também não... Os missionários. E aí a gente tem que pegar a história, tudo que a gente avalia, analisa com um viés imparcial, e a gente tem que pegar a história dessa população, o histórico, o perfil de como começou, porque isso é cultural, né? E aí vai passando de geração em geração. Então, o povo que aprende com a diversidade, ele vai ser muito mais adaptável do que quem tem tudo, né? Não tenho nenhuma dúvida. Tanto que os nobres aqui deixaram de ser nobres, né? Salvo a família imperial aqui, que ainda ganha os 2% os 2% lá em Petrópolis ainda, de todo negócio que é feito em Petrópolis, todo imóvel eles ainda ganham, né? Então, assim, a gente aqui no Brasil tem leis que são de 1800 e lá vai bolinha, que a gente não consegue muitas vezes entender, né? Mas, enfim, né? É isso. Ninguém mexe em casa de marimbondo, né? É melhor não mexer. aí fica tudo como sempre se diz, né? Melhor não mexer. Só que aí na prática... o marimbondo de vez em quando ferrou a gente, né? Muito. Ferrou e muito. Bom, minha gente, são 11 horas e 29 minutos. Nós estamos tagarelando aqui, Wellington, há 30 minutos. Vai gostar de falar assim como nós dois, hein? Pela madrugada. Eu quero trazer para o Rio. Você falou do Rio. E assim, foi uma coisa essa semana que... Ontem foi o alerta de chuva, né? Eu recebi aquela mensagem, acho que o mundo recebeu, né? Aquela mensagem de chuva, o prefeito devia estar adorando fazer isso, né, Eduardo? O Eduardo apertando lá o botão, igual criança, conheço ele, com certeza, ele ficou feliz da vida de mandar aquele botãozinho lá vermelho. Mas ontem ele mandou uma mensagem, ontem, além dessa mensagem, ele postou na rede social dele quando você falou do Rio de Janeiro, eu não quis atropelar, porque senão eu já ia estragar essa surpresa, que não é surpresa, já está na rede social, né? Mas quem não teve a oportunidade de visualizar, ele postou que ele recebeu um ofício. Isso para mim é assim, a gota d'água, para a gente falar de segurança no Rio de Janeiro, né? E aí a gente voltar a falar desse assunto, que a gente fala da segurança mundial e a gente precisa falar da segurança do Rio de Janeiro, porque eu não me conformo com essa segurança. O Eduardo Paes recebe um ofício
ao prefeito de uma coligação dos policiais do estado do Rio de Janeiro, que eu ainda não investiguei essa coligação, né? Ele não falou o bairro para se preservarem também os policiais que lá fazem parte dessa coligação, onde solicitavam à prefeitura a ajuda na remoção das barricadas que ficavam... Jansen, está sentado, né? Então, que ficavam ao redor do prédio que a coligação está. Eu não sei aonde vou investigar ainda, eu vou te falar. Isso não é pegadinha, isso foi palavras do prefeito, né, da autoridade, e o prefeito enviou, assim, o subsecretário lá, junto com um caminhão e tal, e chegando lá, foram abordados por 4 elementos, armados com fuzis, e falaram, não, nós não vamos tirar. Nós não vamos tirar, não é possível tirar. Tentaram negociar, não foi possível. O subsecretário voltou, né, o subprefeito. Subprefeito, eu ia falar isso. Subprefeito, corrigindo. O subprefeito voltou, diante dos elementos, com arma na mão. Olha que situação que chegamos. E, infelizmente, responderam à coligação lá dos policiais que algo que era para o Estado fazer, né? A segurança pública cabe ao Estado. Não foi possível a intervenção municipal. Então, a gente chega num patamar desse que eu acho que é realmente o fim de linha. Eu não vejo, me perdoe os internautas que acreditam numa mudança, mas eu não vejo realmente nessa atual conjuntura luz no fim do túnel. Né? Eu não vejo. Então, olha só, eu fui apurar aqui, a coligação fica em Jardim Sulacap. Jardim Sulacap é uma área militar, praticamente, né? Hã? E que é uma área militar, praticamente. Deixa eu ver aqui. É isso aí mesmo. É um lugar bem reservado lá que eles têm. Fica ali perto... Mas essas barricadas foram colocadas por quem? Então, deve ter uma comunidade ali perto, né? Pelo tráfego. Entendeu? Então, e aí, ali perto da estrada do Boiúna. Então os policiais estão pedindo à prefeitura que vá lá e arranque as barricadas. Exatamente. E quem garante a segurança de quem vai tirar as barricadas? Exatamente. E aí, será que um policial civil frequenta esse lugar? Já que, né, digamos assim, tudo bem, é uma coligação, digamos lá, tudo bem, é um clube, né, provavelmente, né, deve ser de aposentados, mas são policiais, né, deve ser um clube, pelo que eu entendi, tipo uma associação. E aí, como é que faz? Eu acho que, assim, se não tem essa autoridade, esse poder, esquece. A gente vê o que aconteceu com o hospital onde a médica tomou o tiro na cabeça, né? Você lembra disso? Uhum. O muro é todo pichado, o muro de um hospital militar. É todo pichado pelos comandos, né, pelo comando, que eu não sei, não vou fazer aqui, enfim, não vou falar de X ou Y, mas assim, eu acho que assim, esses conflitos aqui são muito maiores do que um conflito de Gaza e Israel. Me desculpa, tá? Eu acho que a gente... Também acho que a gente vive uma guerra muito pesada.
A gente vive uma guerra extremamente pesada, que, claro, salva a guerra que estourou, mas antes sempre havia o conflito. Então, assim, só que aqui se mata muito mais do que quando estavam antes da guerra em si, que é claro, a guerra, eu não vou fazer esse comparativo, né? Aí acaba morrendo inocentes e o que está acontecendo é isso. E, assim, não tem o que fazer, nós como população, porque se chega uma autoridade, se chega um pedido de uma instituição composta por policiais que não tem peso dentro da própria corporação, né, é fato de que não se respeitam. Me desculpa, eu tenho, né, eu acho que é cada um por si, né, é o sentimento que nos dá, né, que nos faz é extremamente lamentável, né, velho? É extremamente lamentável, né? Então, assim, eu sei que também, claro, que o prefeito é excelente, né, mostrando um lado incompetente do governo do Estado, até porque ele almeja aí futuramente algo, né, provavelmente, dentro dessas próximas campanhas. Mas, assim, é uma realidade, ele tem que mostrar mesmo. Acho que é trágico, né? Como é que fala? Seria cômico se não fosse trágico. Cômico se não fosse trágico, é o contrário. Pois é. Então, acho que a gente chega num momento que, assim, a gente precisa, nós aqui, gente, realmente trazer essas autoridades, trazer os secretários, né, trazer os prefeitos, porque aquilo, o poder está na mão deles. O nosso meio de comunicação, as rádios, a TV, enfim, a internet, é um meio de comunicação que precisa ser bem direcionado. Não adianta você ter uma arma se você não sabe usar. Né? Tem gente que, eu tenho arma em casa, fica trancada num cofre, o bandido chega, te bate, te leva o que tem dentro do cofre e a arma. Então, quando não te mata, né? Então, assim, acho que a gente precisa ter realmente uma visão de que o nosso papel, já que nós conseguimos ter uma formação, uma experiência de vida maior, a oportunidade de passar por diversas instituições, onde a gente, né, gosta também da comunicação em si, gosta de falar, gosta de ouvir, saber ouvir. Isso é extremamente importante, ter empatia pelo próximo. Eu acho que o momento de todos, não somos só nós aqui não, como papel jornalístico, né? Porque você não precisa ser jornalista, ter a formação de jornalista, ter feito comunicação social, né, para ser um comunicador. Enfim, você precisa se colocar no lugar do próximo. Eu acho que isso inclusive é um mandamento, né, até do mestre que passou pela Terra e que mudou o mundo, né? Então acho que se a gente, para quem crê ou quem não crê, ele deixou isso, né? Acho que é a regra de amar nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, assim, para a gente estar bem, a gente tem que se amar e a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado, esse olhar em servir, né? E o nosso serviço aqui, eu aqui 1 hora, você muito mais do que eu aí, durante todas as manhãs, vir servir um pouco, trazendo informação de qualidade, onde muitas vezes a pessoa está lá sem saber o que fazer, está desorientada. Tem gente que hoje não sai de casa, tem gente que à noite já não sai, e aí quando você liga a TV, você só vê coisa pesada. Só vê guerra, seja fora, seja dentro, você só vê guerra. Então, assim, eu mesmo, quando eu estou no Rio, claro, eu circulo, mas determinados locais eu não vou. Não vou mais. Mesmo. É bem perigoso mesmo. Eu já mapeei aonde eu posso ir. E aí, vamos no céu, e lamentavelmente lá faz parte do meu planograma de passeios, ali eu não piso de jeito nenhum. Infelizmente, né? Então, assim, e aí isso é relativo, porque você pode estar na Zona Sul e vou te falar, não tem mais isso, né? Dependendo do horário, né?
todos os gatos são pardos. Então, assim, dependendo do horário, você está na mão, porque não tem policiamento efetivo. Tem que ser feito, né? Lamentável. A gente está no momento de enxugar gelo permanente. Acho que é isso. A gente forma enxugadores de gelo. Esse que é o meu ver em termos das corporações. Me perdoem os policiais militares, que são pessoas excelentes. Claro, em toda a corporação, né, os policiais civis, né, mas fazem um trabalho brilhante, pesado, né, que tem que ter realmente coragem e se identificar com o que fazem. Claro, tem os elementos dentro das corporações, como em todo lugar, né, que infelizmente são corrompidos, mas eu acredito ainda nas corporações, só que vem de cima para baixo. É verdade. Não é de baixo para cima. Então, assim, se não muda o comando, no sentido efetivo de uma política pública que vá realmente zerar, diminuir, você não tem o que fazer. Então, assim, eu acho que os caras vão ali também mais enxugar gelo. Aconteceu, eu vou confrontar. Mas eu evito também, porque eu tenho amor pela minha vida. Ele tem amor pela vida dele. Ele não vai ficar entrando em toda a situação, igual esses policiais ou aposentados, não sei, lá da coligação. Os caras têm amor pela vida deles. Então, assim, eles estão tentando transferir a responsabilidade para alguém que possa ajudá-los. Porque se os caras entrarem conflitando, eles têm armas. Mesmo sendo aposentados, eles têm direito de ter armas. Mas, assim, eles vão entrar numa briga, uma briga que não é deles. Mas, né, é uma briga do Estado. Então, assim, isso tem que ter um despertar. Só que, infelizmente, a forma de se fazer é nas urnas. E nas urnas a gente sabe como é que vai, né? Como é que funciona, né? Como é que funciona, né? Lamentavelmente. Mudou um pouquinho, né? Tá mudando um pouquinho mais. Mas não muda bastante para poder alterar o status quo. Exato. Meu querido Wellington, são 11 horas e 43 minutos, a gente precisa encerrar. Claro. Quero te agradecer demais, parabenizar, porque hoje nós estreamos o quadro. Maravilha! Sejam todos muito bem-vindos, internautas, ouvintes. E sempre às 11 horas e 20 minutos que a gente entra toda quinta-feira, tá bom? 11h20. E 11h20, é sempre e meu vamos até... Oi? Aí a gente vai até encerrar o programa junto, a gente encerra o programa junto aqui. Meio-dia. Por aí a gente vai. E aí você encerra comigo. Combinado, então. Tá bom? Vou aguardar todos quinta-feira que vem. Vamos falar agora um pouquinho mais do Rio de Janeiro. Vamos começar a falar também dos municípios. Né? Isso. Municípios aqui, porque, assim, muita gente está com medo do Rio de Janeiro. A gente não pode deixar esse clima acontecer. E aí muita gente está migrando para outras cidades, né? E aí a gente precisa dar esse panorama das outras cidades também. A gente precisa trazer essa realidade. Perfeito. Obrigadíssimo pelo teu carinho, um grande abraço para você e até semana que vem. Um grande abraço, Jansen, abraço para todos aí, até semana que vem. Tchau, querido.